¿no? Es un placer estar aquí en Uruguay. Me gusta mucho venir aquí e encontrar viejos amigos de otras épocas. Lamentablemente no hablo un español muy bueno, pero tengo maestría en portuñol. Entonces voy a intentar hablar en portuñol. Me gustaría venir en otra época, con los precios subiendo, con el escenario mucho mejor, pero no maten lo mensajero, ¿okay? Vamos a intentar entender hoy lo que pasa y lo que podemos esperar para frente. Este trabajo es parte de nuestra plataforma Milk Point Mercado, que es una plataforma de internet que intenta comprender mejor el mercado brasileño y mundial de lácteos, que nosotros lanzamos en agosto del año pasado. Essa é a plataforma, uma plataforma muito interativa, com vídeos e análises. Essas são as empresas que estão trabalhando com nós agora. Vamos trabalhar com dois diferentes tópicos. Primeiro, questões mais estruturais, o que passa no mercado mundial, que é importante para nós entendermos. Esses cambios no mercado mundial têm que ver com a situação de hoje também. ¿Okay? E depois vamos falar um pouco sobre a situação de momento, o que passa hoje, por que estamos com preços de 2.000 e poucos dólares a tonelada, por que não há uma recuperação, o que se pode esperar para frente. Bueno, começando com o volume de leite comercializado entre países, há um claro crescimento quando se trabalha com leite de vaca, de 9%, 10% no ano 2000 para 14% em 2015. Então, a produção global cresceu, o comércio internacional também cresceu. Então, esse é um ponto interessante. A leite, o mercado mundial de leite está mais robusto, está mais interligado, está mais dinâmico. Claro que há diferenças entre produtos. Leite fresco vai ser uma comercialização muito pequena entre países, queso é pouco também, mas leite em polvo chega a 26, 22% do total produzido no mundo é comercializado entre países. Não estou considerando o comércio intra-União Europeia. Esse é o comércio entre países fora da União Europeia. Então, é um mercado que não é tão chico quanto pensamos. Às vezes, falamos da leite, solamente 8% é comercializado, mas quando se trabalha com leite de vaca é mais. Quando se trabalha com os derivados é muito mais. Outra característica interessante, os fluxos de comércio. Lamentavelmente, esses dados, Rabobank e the Dutch Board não estão haciendo mais. O último foi de 2011, mas basicamente temos os mesmos blocos de sempre, os países, com uma concentração muito grande em Oceania, Nova Zelândia, Europa, com uma perda de participação. Uma perda de participação e com o crescimento de Estados Unidos como um player importante. Pero basicamente, os grandes exportadores seguem sendo Nova Zelândia, Austrália, Europa e Estados Unidos. Pero os importadores, isso é interessante porque parte disso nos vai ajudar a compreender o momento atual. Temos 4 principais importadores de lácteos no mundo. China, que é um importador, claro que é muito grande, esse é 2011, agora foi 2013, 2014, foi mais importante ainda, né? Rússia, também outro país muito relevante, Argélia e México. São os 4 mais grandes importadores de leite. Nós tivemos problemas ou queda de demanda, queda de importações significativas em 2 desses países, China e Rússia. Então, esse é algo que vai nos ajudar a compreender o momento atual. Outra informação interessante é que as exportações seguem uma característica muito regional. Então, China, basicamente de Nova Zelândia, alguma coisa dos Estados Unidos, mas Nova Zelândia e Austrália são os mais grandes supridores de China. México, claro que Estados Unidos. Rússia, União Europeia e Belarus, e países que estão cerca, e Argélia, Europa. Então, o comércio está mais globalizado, mas é um padrão muito regionalizado, com os
supridores são, de certa maneira, estão cerca de los países importadores, né? E a importância de China, por exemplo, em leite em polvo inteiro, é algo muito notável. Em 2007, representava uns 17% das importações mundiais. Em 2014 chegou a mais de 60%. Então, era uma chino-dependência muito grande das importações. E quase 99%, quase 100% dessas importações são de origem neozelandesa. Então, Nova Zelândia tem uma dependência quase que total de mercado chinês. Então, esse é um equilíbrio muito frágil no mercado mundial. Outra coisa que eu sei que Fábio vai falar um pouco disso, mas a volatilidade dos preços é uma característica nova no mercado desde 2007. Todos os alimentos, pelo leite incluso. Há muitas possíveis causas de razões para essa volatilidade, mudanças no comércio internacional, China e Rússia com importância crescente e são países com pouca informação disponível, ou instabilidade, no caso de Rússia, com a questão política, a dependência do petróleo e tudo mais. Então, isso adiciona um componente de incertidumbre no comércio internacional. Novos players se estruturam para exportação, o que aumenta a oferta potencial de leite. Os mercados estão com menos mecanismos reguladores, menos interferência, não temos mais os subsídios à exportação na Europa. Estados Unidos está trabalhando com uma nova Farm Bill, com mecanismos mais relacionados ao mercado, com seguro de margem, esse tipo de coisa. Então, o mercado está mais livre, está com menos interferência, isso é algo relevante. A flutuação das moedas comparativas ao dólar, isso é algo também que está afetando os mercados, e os preços dos granos também mais voláteis, e isso é um componente adicional na atratividade do setor e, portanto, a oferta e a produção de leite, dependendo dessas condições. Então, tudo isso cria um componente de instabilidade mais grande, e um outro fator, as mudanças climáticas que estão gerando problemas localizados com uma frequência muito mais grande do que no passado. Tuvimos 2012 os granos dos Estados Unidos, 2013 a seca em Nova Zelândia no primeiro semestre, e assim vai, né? Pero alguns países sentem mais do que os outros. O país que siente mais do que todos os outros é Nova Zelândia, porque não há mecanismo de compensação, quase a totalidade da produção é exportada na forma de commodities. Então, o que passa em mercado internacional se reflete diretamente em Nova Zelândia. Essa é a comparação de preços de Brasil em dólar com Nova Zelândia. Então, se percebe que há uma correlação. Em Brasil é um país que importa 2%, 2,5%, 3%, 1,5% de seu consumo, exporta também muito pouco, pero tem uma relação com o preço mundial. A flutuação é semelhante, pero não tão grande. Por exemplo, em 2013, 2012, os preços de Nova Zelândia muito abaixo de Brasil, e 2015 Brasil abaixo. Então, o Brasil tem uma situação que os preços variam, pero não tanto quanto Nova Zelândia. Então, há países e países que sentem mais ou menos o mercado internacional. Esse é um dado de Pepe Quintana, de Argentina, que falou em um congresso nosso, me gostou muito, que são as variações de produção de lo mesmo mês comparado com o mesmo mês do ano anterior, em muitas regiões. Então, Oceania, União Europeia, Estados Unidos e Latinoamérica. Então, o que é muito interessante é que, claro, há variações muito distintas. Oceania é realmente emocionante, porque as variações são muito grandes, pero o que passa é que as variações são todas na mesma direção. Então, é muito interessante, porque Nova Zelândia, a Oceania está em uma parte do mundo totalmente diferente, com um sistema de produção totalmente distinto do que, por exemplo, os Estados Unidos. Pero os estímulos são muito semelhantes. Quando está bueno para um país, provavelmente está
bueno para todos porque los mercados están más interligados. Eso es algo que es nuevo. No pasado no acontecia. Tá? Esse gráfico mostra isso muito bem. Hasta 2007 teníamos dois blocos de países em termos de custo de leite, de preço de leite. Os países que subsidiavam, Estados Unidos, União Europeia e tudo mais. E os países baratos, aqui está Nova Zelândia e Brasil, mas poderia ser Uruguai ou Argentina, países que não tinham subsídios e que tinham que produzir a los preços internacionais de 20 centavos de dólar para poder exportar em um mercado distorcido por los subsídios. Lo que passou depois de 2007, todos subiram os preços, pero los baratos subiram mais do que los caros. Então, os preços, os custos de Estados Unidos e Europa subiram menos e de nós subimos muito mais. E agora está todo em lo mesmo, mais ou menos, com variações temporales, variações de momento, pero praticamente todos em la mesma faixa de preço. Né? E a vezes o preço brasileiro está mais alto, o produtor brasileiro recebe mais do que o produtor da União Europeia. Tuvimos isso em algum momento. Né? Então, esse dado também de Pepe Quintana, que já não competimos com os mais baratos, sino además com os mais capacitados. Essa é uma coisa nova e agora temos também Europa, que não tem mais as cotas de produção e que vai passar com a Europa. Pero os países têm distintas estruturas de custos. Esse é algo interessante. Por exemplo, esse dado de Mark Stephenson, de Estados Unidos, que comparou Nova Zelândia à usina nuclear, que é uma usina que é muito caro para invertir, pero o costo de la produção de energia depois, o custo variável é baixo. Então, é caro para empezar, pero é barato depois para produzir. E Estados Unidos seria a usina de carvão, que é barato para invertir, pero muito caro para produzir. Os custos variáveis são elevados. Então, nesse caso aqui, há um risco, o risco de mercado, né? Porque se os preços baixam um pouco, os custos variáveis não vão ser cobertos. E nesse caso aqui, há um risco mais climático, porque há mais pasturas e tudo, então o risco de mercado é mais baixo, pero há um risco climático mais grande. Isso é interessante. O problema é quando se tem esse, pero com endeudamento muito grande, onde os custos variáveis se tornam despesas regulares, porque há que pagar as inversões com a frequência mensal, como se fosse um custo variável normal. E aí tem o pior de los mundos. Pero é interessante ver a diferença de sistemas. E o que passa é que com os preços mais equilibrados, há uma tendência de sistemas mais mesclados. Nós tivemos em Nova Zelândia em 2013, e levamos um colega nosso, Wagner Besco, que viveu em Nova Zelândia 7 anos, pero havia 10 anos que estava em Brasil. E lhe surpreendeu a quantidade de inversiones en los tambos, silos de bunker, tratamento de efluentes, cosas para alimentação de las vacas. Parte de los rebanhos estavam em corrales, parte de ano por causa da questão ambiental e tudo mais. Então, há uma mescla. Esse é o caso extremo, um freestall em Nova Zelândia que começou a produzir no ano passado com robots. Um freestyle, é um caso extremo, não que vai ser a tendência, mas isso seria impensável há 15 anos atrás. Okay? A mensagem é essa é a mensagem. Mudanças estruturais da produção de leite. O que vai passar? Europa, depois das cotas de produção. Essa é uma grande incertidumbre, que é um ponto de mudança, de câmbio no mercado internacional. Qual é o potencial real de Nova Zelândia? Há limitações, há fortes limitações. Até onde vão os Estados Unidos? Outro ponto importante. O que esperar de China? E teremos novos players, como o Brasil, por exemplo. Todas essas questões estão na mesa, estão em um momento de câmbio. Isso cria uma certa incertidumbre no mercado brasileiro. Europa
Lo que passou no passado é que a expansão foi brutal, de 4,6% por ano. A Europa sempre crescia 0,5%, 1%, e houve um crescimento de 4,6%, com as condições muito boas climáticas e de mercado, e de certa forma antecipando ou trazendo para ano passado a perspectiva de término das cotas. Então, houve uma antecipação desse crescimento, e esse ano, claro, a condição está muito mais equilibrada com o ano passado, não se espera, não se está esperando grandes mudanças, pero por lo menos os dados oficiais. Esses são os países de Europa. Essa é a produção. Desculpe, esse é o volume produzido no último ano. Esta é a cota. Então, o que se vê é que há alguns países que estão produzindo mais do que as cotas, e são os países com mais grande possibilidade de incremento. Estamos falando de Alemanha, estamos falando de França, que não está produzindo mais que cota, pero é um player importante. Estamos falando de Holanda, estamos falando de Polônia, estamos falando de Reino Unido, talvez Irlanda, Dinamarca. São os países que têm como têm a competitividade, a atratividade, estão fazendo inversões relevantes. Nova Zelândia. É algo interessante. Esse dado também de Alejandro Galeto, de Argentina, que ha publicado em nosso sítio. São as taxas de crescimento relativo de Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, a isla norte de Nova Zelândia e a isla sul de Nova Zelândia, e o país como um todo, no período 2000 até 2012. Então, o que se vê, essa foi uma provocação que Alejandro ha hecho para nós, que a Argentina tem muitos problemas, muitas dificuldades, todo isso. Nova Zelândia é muito organizada, há fronteira, e tudo preparado para dar certo, né? Pero a isla norte de Nova Zelândia ha crescido a mesma coisa que a Argentina em termos percentuais nos últimos hasta 2012. Depois disso, não, pero hasta 2012 o crescimento foi muito parecido. E Brasil, Chile, Uruguai cresceram muito mais do que a isla norte. A isla sul não. O crescimento está todo na isla sul. Okay? Então, hasta que ponto que se consegue manter este crescimento, e Nova Zelândia vai continuar a ser um grande player em termos proporcionais no mercado mundial. Há problemas de contaminação de água, há problemas de limitação de água. Isso tudo é uma interrogação que podemos fazer sobre Nova Zelândia. Estados Unidos, nos últimos anos, 70% do crescimento da produção foi para exportação. Então, os Estados Unidos é um player muito significativo hoje e tem condições de começar grandes fazendas, começar grandes sistemas de produção e, com isso, ter uma participação mais grande no mercado mundial. China teve um crescimento muito grande, 25%, 30% por ano. Depois da melamina, o problema de contaminação, o crescimento já estava barrando e praticamente barrou todo. Em 2014, há uma estimativa de um crescimento de 7%. E como vai ser China? Vai continuar crescendo? Vai voltar a crescer? Ou há uma limitação e vai ter que importar cada vez mais? Tudo isso está sendo discutido hoje no setor lácteo mundial. E China, nadie tem muitas informações consistentes. As informações são desencontradas e a vezes não se sabe em que grado que são corretas. Né? Há inversões em grandes fazendas, grandes tambos como esse, com apoio governamental. Então, o governo está trabalhando no sentido de cambiar o perfil do produtor, com investimento em grandes fazendas e menos produtores chicos. Para si, há um projeto interessante que está se discutindo hoje em Bahia, esse estado de Bahia, que se queda aqui no nordeste de Brasil. Esse é o mapa comparativo de Holanda. Okay? Este é como a Holanda comparada com o estado de Bahia, que é um estado de Brasil. ¿Por qué Holanda? Porque los investidores son holandeses.
Uno de ellos es el fundador de Booking.com, que es el sitio de pasaje, hoteles y todo más. Es un proyecto para 4 tambos de 25.000 vacas cada en freestall, para producir 1 millón de litros por día cada tambo, 4 millones de litros por día en total. Es una planta de exportación de leche de polvo para Asia y supuestamente va a construir este año. Están, claro, buscando los investidores y todo más. Entonces es algo nuevo que, no sé, me parece muy grande, muy ambicioso, pero ¿por qué están mirando Brasil? Porque me he dicho que no hay otro lugar en el mundo, en el momento, con el costo de la tierra, las condiciones para producir un proyecto de este tamaño y con la infraestructura mínima para hacerlo. No sé, pero puede ser una situación. Tuvimos también la llegada de Lactalis en Brasil, es algo que está se discutindo mucho, una de las más grandes empresas de lácteos del mundo. En Brasil ya es primera o segunda en captación de leche. Las empresas están viendo que Lactalis va a hacer, es muy reciente, pero hay una discusión del tamaño de las empresas latinoamericanas contra los grandes mundiales. Entonces, esas son las 20 más grandes del mundo, esas son las 20 más grandes de Latinoamérica. Entonces, claramente hay una diferencia de tamaño. Sabemos que otras, tenemos Nestlé, tenemos Danone en Brasil, pero sabemos que otras empresas, players, están mirando el mercado brasileño, y eso puede ser un factor disruptivo para Brasil y tal vez para otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas preguntas están hoy en la mesa discutiendo están afectando la situación actual. ¿O qué esperar ahora? ¿Por qué llegamos a ese punto? Bueno, los precios históricos están en niveles, claro que bajos, ¿okay? Niveles históricos comparativamente con 2007. Tenemos 2 períodos distintos en la economía agrícola mundial, hasta 2007 y después de 2007. Entonces vamos a comparar con 2007. ¿Okay? Entonces estamos en un momento de bajos precios, como tuvimos en 2012, como tuvimos hasta peor en 2008, después de la crisis. Entonces estamos en un momento cíclico que no es tan sorprendente. Tal vez las razones de ese problema son sorprendentes, pero no es tan raro, tan difícil, tan raro de vermos en el pasado. ¿Okay? Lo que pasó son los precios de remate de frontera, GDT, es que tuvimos un periodo relativamente amplio de precios muy atractivos, por 3 principales factores. Lo primero, la sequía en Estados Unidos, que incrementó los costos de granos. Ese es un punto importante. La demanda estaba fuerte en el mundo. Y, por tercero, la sequía en Nueva Zelanda, que es uno de los principales exportadores mundiales. Todo eso junto ha hecho con que los precios subiesen nuevamente a las casi $5.000 a tonelada. Eso estimula la producción de leche en todos los lugares. Entonces, para Uruguay no es bueno ese precio. Yo sé que van a gustar de recibir $5.000, pero para un país que es competitivo con precios más bajos, no es interesante que Brasil comece a mirar exportación, que Estados Unidos, que Holanda, que Nueva Zelanda, que Alemania, que todos los países se quedan interesados en exportar. Claro. Y lo que pasó es una comparación de oferta 2013 versus 2012 y 2014 versus 2013 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países que representan gran parte de la producción mundial, ¿eh? O una parte significativa, no está aquí India, no está aquí otros países, ¿eh? Pero de 2012 para 2013, la producción de estos 7 países creció solamente medio billón de litros, de kilos no año. Muy poco. Lo que pasó 2013 para 2014 es que la producción fue de 12.4 billones de diferencia, a más. Entonces, esos 7 países colocaron en el mercado 12.4 billones de litros a más do que no año anterior, y comparativamente había sido solamente 0.5. ¿Okay?
12 bilhões de quilos a mais. Isso 12,4 é 2,2% da produção global de leite de vaca. ¿Okay? É muito leite. Então, os bons preços vão estimular a oferta. E a demanda, dados de Rabobank, esta oferta se encontrou uma demanda muito fraca em muitos países. Estados Unidos, União Europeia, Rússia com queda, China também não crescendo muito. De acordo com Rabobank, esses mercados combinados tiveram um crescimento de menos de 1% de demanda. ¿Okay? Dados de Rabobank. Então, não sei se o valor são exatamente esse, mas a mensagem é que muito leite com pouca demanda. ¿Okay? Esses são dados de FCN de 2010 e eu coloquei aqui a conversão do preço de GDT para litros de leite. Então, o que passa é que a grande parte dos países do mundo não consegue produzir a esse preço. Alguns conseguem pagar os custos variáveis, pero as inversões e tudo mais não são cobertas. Outros não conseguem tampouco pagar os custos variáveis. Estamos falando de Europa, estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de muitos países. Então, em algum momento vai haver uma recuperação. Claro que o preço de fronteira não é a realidade global. Há mercados mais regionais, com preços um pouco mais altos e tudo isso. Então, não é tão dramático quanto isso, pero claro que estamos em uma condição de preço que não é atrativa para as inversões e, consequentemente, a produção vai a se ajustar. Nossa perspectiva é que 2014 para 15, uma projeção, o crescimento que havia sido de 12,2 vai ser de 3,9. ¿Okay? Um terço do crescimento da oferta que tivemos no ano anterior. Muito mais do que o 0,5 de 2012 para 13, pero muito menos do que os 12,2 de 2013 para 14. Isso vai ajudar. ¿Okay? Menos 8,5 bilhões comparativamente com o ano anterior. A produção está se ajustando lentamente. Essas são a variação de produção de muitos países comparativamente com o mesmo mês do ano anterior. Então, o que se passa, o que se vê é que em 2013 tivemos uma queda muito significativa, tá? E depois, 2014, com os preços muito bons, uma recuperação muito significativa. Agora estamos gradativamente perdendo ímpeto, pero está crescendo significativamente. Há uma inércia, há um processo de inversões que foram hechos e que isso não vai desaparecer, não vai sumir de um dia para outro. Vamos conviver com isso mais um tempo, até que dois fatores aconteçam. A demanda se cresça por os preços mais baixos e a oferta se caia com os preços mais baixos. Né? O que se passa em muitos mercados? União Europeia, por exemplo, os 15 países, não estou considerando os 28, se fala este ano de 1 a 1,2% de crescimento. Pero eu estava ayer conversando com uma pessoa sobre os dados oficiais e o que as pessoas que estão trabalhando no mercado estão dizendo. Me ha dicho que formações personales, Holanda com 5% mais em abril e 7,5% em maio. Irlanda 14,1% em abril. Polônia 4,1% e Reino Unido 1,6%. Em maio 2,7%. E a previsão é que a Europa pode crescer 3% este ano. Okay? Então, a estimativa de 1% talvez seja muito conservadora e que há países que estão fazendo inversões, estão trabalhando para há os subsídios, há compensações, há tudo isso. Então, a Europa pode crescer muito mais do que 1%. Estamos falando de, considerando os 15 países, 115 bilhões de litros. Claro que 1% de crescimento na Europa significa muito mais leite do que 1% em Nova Zelândia. Então, 3% na Europa é muito grande. Mais da metade do crescimento de 2013 para 2014 no mundo foi Europa. Estados Unidos,
está também com um crescimento menor agora, pelo menos no começo de ano, estava com um crescimento muito grande e agora está um pouco mais, como se diz, um pouco mais baixo, pero a expectativa é de 1,2% em 2015. Os preços nos Estados Unidos demoraram a cair, a situação global estava muito mala e Estados Unidos estava com preços muito altos e muita inversão. Estados Unidos está com 100 mil vacas a mais no rebanho produzindo. Isso foi as inversões que haviam hecho no passado. Os custos de alimentação estão atrativos. Então, parte da queda de preço de leite foi compensada um pouquinho por os custos mais baixos. Então, há uma compensação. Isso não é algo que vai nos ajudar muito, pero os ingressos menos o custo de ração de alimentação estão baixos. Então, o preço de leite realmente teve uma queda muito significativa e isso pode, em largo prazo, ajudar a ter uma produção mais baixa nos Estados Unidos. Nova Zelândia, esse é também um ponto de interrogação. Que lo que pasa es que Nueva Zelanda, ese gráfico no es la mejor forma de ver porque la estación empieza en julio y termina en junio. Entonces, esa estación, lo que pasó es que Nueva Zelanda venía con un crecimiento muy grande. La perspectiva sería que esta parte del año de 2015 tendría un crecimiento mucho más bajo. Y los mercados, el remate que hubo un crecimiento en el comienzo de año, estaba trabajando con esa perspectiva, con dos perspectivas. China va a importar más leche y la producción de Nueva Zelanda va a ser más baja. Lo que pasó fue que China, después de un mes bueno de importaciones, volvió a importar poco y los datos de Nueva Zelanda de aquí fueron para aquí. O sea, la producción de marzo hubo una recuperación muy grande y abril también, todo eso. Entonces, fue una frustración, el clima muy bueno en Nueva Zelanda, pero hay una perspectiva y el Niño que puede generar problemas de clima en Nueva Zelanda. Hay una sequía en la Ilha Sul que está aconteciendo hoy. Voy a mostrar los datos. Los precios están casi 50% más bajos y eso claramente es un factor que va a desestimular. El nivel de endeudamiento es alto. Esse crescimento todo de Nova Zelândia nos últimos anos foi hecho com inversões que custam caro e que há que pagar. E os mercados estão falando com uma possibilidade de queda de 2% na produção em Nova Zelândia. Pero há estatísticas que falam que vai crescer 2%. Pero não é possível. Não há parâmetros para apostar em um crescimento de 2% com a situação que tem hoje. É mais provável que haja um ajuste de produção. Este é o crescimento da produção na Ilha Norte e Ilha Sul. Então, a tendência que falei no passado de que Ilha Sul está crescendo, Ilha Norte não está, não vale para esse ano. Esse ano é o contrário. Ilha Norte está crescendo e Ilha Sul não está crescendo, está com menos leite do que no mesmo período do ano anterior. Então, é isso que está cambiando nesse ano. Okay? Argentina, produção deve quedar-se estável, estão com uns 5% menos leite, mas estável em um patamar que é mais baixo, anualmente mais baixo do que o ano anterior. Okay? Então, é um problema que não se espera um grande crescimento, problemas climáticos e tudo isso, e as condições internas. Não se espera que a Argentina vá ter uma oferta de leite muito grande, muito significativa. Mas vocês provavelmente estão acompanhando o mercado argentino muito mais do que nós, mas essa é a visão hoje. Okay? Os estoques mundiais estão elevados. Essa é outra coisa que vai fazer com que tenhamos mais tempo para a recuperação. Então, esses são estoques de leite em polvo descremado nos Estados Unidos, estão os mais altos pelos últimos 4 anos. Europa, que não tinha estoques em 2014,
2012, 2013, agora está com um pouco de stocks também. Então, dois países importantes com stocks. Se espera, então, o mensagem é que temos leite no mundo, ¿okay? Mais leite do que gostaríamos hoje, e temos leite estocado. Como está a demanda? Que essa é outra variável. Se espera, a nível muito agregado, muito macro, uma melhora da situação econômica global, principalmente nas economias emergentes, são dados de IMF, da FMI, né? Presentados por outro dia por Andrés Padilla de Rabobank, pero essa é uma foto muito ampla, né? E se percebe que, também dado de Rabobank, que quando há uma relação muito interessante entre os preços de los lácteos e as importações. Então, excluem China, não estou considerando China aqui, os outros países. Então, se vê que quando os preços estão muito altos, as importações caem. Quando os preços estão mais baixos, em geral, se tem um crescimento das importações e assim vai, né? Como estamos hoje com preços baixos, há um crescimento das importações de los países, exceto China, ok? Então esse é um dado interessante. Se estamos com preços baixos, vai haver uma recuperação, está havendo uma recuperação gradativa das importações. O problema está localizado hoje em grandes importadores. Daqueles 4 grandes importadores, 2 estão com problemas ou com cambios na política de importação, ou não política, mas na realidade de mercado. China é o principal, claro, porque recebe muito do leite de Nova Zelândia, e se não recebe mais, Nova Zelândia vai ter que exportar para outros mercados, né? Então, as importações chinesas, hasta abril, 53% menos do que ano anterior, e de leite em polvo inteiro, e 33% menos de leite em polvo descremado. E a expectativa é: China vai volver ao mercado, China vai volver a importar porque não está importando. Isso foi 2 bilhões de quilos a menos nos primeiros 4 meses do ano. Então, vamos recordar, ha dicho que a expectativa daqueles 7 países é que vão crescer 4 bilhões de litros este ano. Pero China, nos primeiros 4 meses do ano, está importando 2 bilhões de litros a menos, de quilos a menos do que ano anterior. Então esse é o problema. Os outros países estão crescendo as importações, ¿ok? Pero a redução em China, creio que compensou, anulou, né, todo o crescimento dos outros mercados. Então, esse é o problema da chino-dependência que temos hoje. E os estoques de China é um aspecto muito interessante, porque esses são a projeção de estoques, ¿okay?, de China. Estamos aqui hoje. Então, bueno, os estoques estão em níveis historicamente baixos, então China vai comprar. Então, esse é um ponto. Pero lo que pasa é que há pessoas, há analistas dizendo que talvez em janeiro os estoques não estavam em 150 mil toneladas, mas em 300 mil toneladas. Isso significa o quê? Que o consumo estimado em China, com base nas importações, em realidade foi muito menor do que as importações poderiam indicar, e que, portanto, as importações foram excessivas. Foi uma leitura equivocada do mercado, que isso não se sustenta, e paralelamente a produção interna ha subido. Então, nadie sabe isso, pero muita gente está dizendo que China vai volver a importar 450, 500, 600 mil toneladas e não 1,3 ou 1 milhão de toneladas por ano. Então, este é um ponto interessante. Provavelmente, o problema dos remates, o valor dos remates, estão, de certa forma, talvez refletindo essa nova percepção do mercado, que talvez China não tenha esse potencial como tuvo no passado recente. ¿Okay? A ver, pero é algo que
tiene que trabajar con esa información. Rusia, después del embargo del año pasado, las importaciones rusas de fuentes tradicionales, Europa, Estados Unidos, de todo, cayeron 50%. Entonces, la economía rusa también es el PIB ruso, las previsiones del PIB ruso anual, aquí creo que por cuadrimestre, cada 4 meses. La previsión para 2015, el primer cuadrimestre era 2% de queda y la previsión anual es 3%. Entonces, de Rusia no se espera una demanda muy grande. China tiene mucha leche y Rusia no se espera una demanda muy grande. Entonces, el problema que vivimos hoy es un problema de oferta, pero es un problema fundamentalmente de demanda que está mucho más baja do que esperábamos. ¿Okay? Venezuela, otro caso importante, especialmente para nosotros que vivimos en la región, son dados de Uruguay, usted tiene esas informaciones, las importaciones mucho más bajas do que en los años anteriores, el PIB debe caer 7%, la cuestión del petróleo y todo más. Esa es otra cuestión importante, que gran parte de los productores de petróleo, o muchos importadores de leche son productores de petróleo, con los precios de 59, 60 dólares el barril, no se paga los costos de producción. Casi todos los países tienen costos, solamente Kuwait y creo que Qatar, no me recuerdo, tiene costos de extracción de petróleo abajo de 60 dólares. Venezuela, por ejemplo, es 90 dólares, otros países son más de 100 y todo eso. Entonces es algo que afecta la economía de esos países y por tanto la compra de leche, ¿no? Entonces, en resumo, la oferta crecerá menos, que es un factor positivo, pero ainda crecerá significativamente nos principais países. Alimentos baratos disminuyen el efecto de los precios, pero la oferta va a ser ajustada y esperamos que tenemos menos leche en el segundo semestre de 2016. Los stocks están altos en Estados Unidos, un poco en Europa y posiblemente en China. El dólar fuerte es otro punto que es interesante colocar. Fuerza las cotaciones para abajo, ¿okay? Porque el poder de compra de las monedas se queda menor y al mismo tiempo evita un impacto total de los bajos precios internacionales en la producción localizada. Entonces, otro efecto que no nos ayuda. La demanda debe se recuperar en varios países, pero los problemas relativos a Rusia e importaciones menores en China no ayudan a nosotros, ¿no? Dificultan el escenario. No debemos esperar una plena recuperación de precios hasta 2016, pero se espera, es posible tener recuperaciones puntuales, ajustes puntuales. A veces una noticia que hay un problema climático en Nueva Zelanda, si el niño llega con fuerza y todo eso puede cambiar porque los precios están muy bajos. Entonces, no sería sorpresa si, por ejemplo, tenemos algún remates con corrección de precios de llegar hasta 2.800, 2.900 dólares en los próximos meses. No sería sorpresa, pero eso no representa una mudanza, un cambio de fundamento de mercado para llegarmos nuevamente a 4.000 dólares o algo así, ¿tá? Va a tomarnos más tiempo, ¿okay? Es el gráfico de Rabobank. Entonces la expectativa de Rabobank es un poco viejo, de enero. Entonces estaba proyectando una recuperación para julio, pero por más de 3.000 dólares no aconteció. Entonces, mismo Rabobank, que tiene un conocimiento muy grande, todo eso fue de cierta forma sorprendido por una recuperación más lenta do que esperado. Para terminar, una noticia interesante, la estimativa de precios de Fonterra para la estación 2015-2016, que es un sinalizador, pelo menos lo que están pensando que va a acontecer, no que va a acontecer, pero están pensando que va a acontecer. Están hablando de 5.25 dólares neozelandeses por kilo de sólidos, o que es equivalente a 0.24 dólares por kilo de leche, con 3.5 de gordura, 3.1 de proteína, que es un precio que no es atractivo,
nosotros no gustamos de ver esa información, pero es unos 20% más alto do que el precio de la estación que está se encerrando, que es aproximadamente 20 centavos de dólar para un leche con esta característica. Claro que Nueva Zelanda tiene leche con más gordura, más proteína, con 8.5, 8.6, entonces el precio por kilo de leche en Nueva Zelanda es más alto do que eso, ¿ok? Pero cuando se hace la corrección para gordura y proteína, se llega a esos valores. Entonces, ese es el precio de esta zafra, de esta estación que se encerra, se termina, es el precio futuro. Pero ese precio puede cambiar mucho para más o para menos. Un ejemplo, el precio de abertura para la estación 2014-2015 fue de 32 centavos de dólar por kilo. Y el precio real final fue de 20. ¿Okay? Y el precio final de la estación 2013-2014 fue de 39 centavos. Entonces, los neozelandeses recibió 39 centavos por kilo de leche 2013-2014 y cambió para 20 centavos 2014-2015. Eso claramente va a impactar la oferta. Entonces, creo que es eso. Me gustaría decir que en 2 meses los precios van a estar en $4,000, pero el mundo está en un momento de cautela porque la situación de demanda, y creo que otro punto importante es que nosotros tal vez habíamos subestimado la capacidad del mundo de producir. Porque todos han dicho que el mundo va a precisar de 150 billones de litros a más hasta 2030 y todo eso, y no hay cómo producir. Y la condición que tuvimos en 2007-2008 nos fez acreditar que eso estaba correcto, pero el capitalismo es muy claro: si hay condiciones de mercado, van a se producir, van a se estructurar para producir. Y creo que nosotros ignoramos esa realidad y tomamos solamente el facto que la demanda no va a ser posible suplir y los precios van a subir eternamente. No es la realidad. Creo que los precios van a subir, van a llegar valores más competitivos para todos nosotros, pero creo que la expectativa de $5,000, $4,500 es algo muy puntual, no es la realidad para el futuro. ¿Okay? Eso, muchas gracias. Si quieren hacer sobre Brasil, saber algo sobre Brasil, estoy a disposición también.